ele murmurou apenas uma frase: aceito. Então, num instante, todo o firmamento pareceu suspender seu brilho. A palavra de Uriel rompeu o silêncio celeste, anunciando a missão mais controversa já confiada a um arcanjo. Enquanto Miguel e Rafael permaneceram hesitantes, Uriel avançou, ciente de que aquele acordo alteraria para sempre sua essência. Neste vídeo, vamos explorar como um anjo de luz enfrentou o abismo proibido, selou seus semelhantes e emergiu irreconhecível. Um guardião cuja história foi apagada dos registros sagrados. Desde os primeiros dias da criação, anjos eram descritos como seres de honra absoluta, portadores de chama pura e mensageiros da vontade divina. Mas entre eles havia também curiosidade e coragem. Qual seria o limite de lealdade quando o pano de fundo se tornasse um poço de dor? Uriel foi convocado a descobrir. Em vez de se submeter ao conselho dos demais arcanjos, que preferiram manter distância, ele decidiu assumir a responsabilidade. Seu destino seria atravessar fronteiras celestiais jamais imaginadas e enfrentar criaturas cuja essência transbordava rebelião. Nesta introdução, definiremos o contexto histórico bíblico que precede a missão proibida de Uriel, apresentando as forças em jogo e a gravidade da tarefa. Veremos como a decisão de um único anjo gerou consequências cósmicas, marcando o início de uma jornada que desafiaria não apenas as leis do céu, mas também o coração do próprio emissário. Contexto pré-missão. A tradição extrabíblica, principalmente no livro de Enoque, relata que 300 vigias abandonaram suas posições para descer à terra, gerando uma raça híbrida de gigantes, os Nefilim, e desencadeando corrupção generalizada. Quando a rebelião atingiu proporções insustentáveis, foi decidido: os anjos caídos deveriam ser capturados e confinados num abismo de sombras. 29 arcanjos recusaram-se a confrontar tamanha perdição, exceto um. O chamado de Uriel. Uriel, cujo nome significa luz de Deus, sempre foi associado à sabedoria e à justiça. Consciente de que seu dever ultrapassava os limites do conforto celestial, ele aceitou a incumbência de selar os filhos da rebelião. Mas o que parecia uma missão de honra se revelaria um teste drástico de fé. Ao entrar no abismo, Uriel perceberia que a verdadeira batalha não era contra forças externas, mas contra a escuridão que poderia se instalar em sua própria alma. Com essa base estabelecida, vamos nos aprofundar em 3 capítulos que detalham essa travessia histórica, o confronto com as criaturas do abismo e a transformação irreversível de Uriel. Capítulo 1. O chamado proibido. Antes da queda, o céu resplandecia com harmonia. Cada coro angelical cumpria sua função: louvar, orientar ou guardar. Miguel era o guerreiro incansável, Rafael o curador compassivo e Gabriel o mensageiro veloz. Uriel, por sua vez, permanecia no limiar entre julgamento e misericórdia, observando tanto a justiça divina quanto a fragilidade criada nos corações celestes. Quando as notícias da rebelião dos vigias chegaram, o conselho angelical se reuniu em grão conselho. Lá, Miguel ergueu seu glaive, pronto para julgar. Rafael curvou a cabeça, triste pela decadência dos anjos, e Gabriel transcrevia cada detalhe nos manuscritos etéreos. Quando o veredicto foi proclamado, capturar e selar os inimigos, uma hesitação coletiva ecoou. Afinal, enfrentar irmãos outrora perfeitos parecia um sacrilégio. Foi então que Uriel se levantou. Sem exibir arrogância, ele proclamou: se ninguém mais ousa, eu irei. Seus colegas, surpresos, tentaram dissuadi-lo. É um abismo de desespero, advertiram. O horror que ali habita
pode corromper até mesmo os mais fiéis. Mas Uriel percebeu que a justiça divina exigia ação. Sua convicção transformou receio em coragem, o prelúdio de uma decisão que mudaria seu destino. Para entender o peso dessa escolha, precisamos revisitar a tradição dos selos espirituais. Cada selo era criado não apenas para confinar, mas para proteger a própria ordem celeste de energias destrutivas. O ritual para forjar um selo envolvia orações, cânticos e o uso de luminárias etéreas, concentrando a essência divina em runas brilhantes. Poucos conheciam a verdadeira origem dessas runas. Fragmentos de luz primordial, capazes de trancar até a própria essência de um ser alado. Decidido, Uriel preparou-se para descer. Enquanto seus companheiros rezavam em silêncio, ele vestiu sua armadura de luz cintilante, empunhou 6 selos incandescentes e, num gesto solene, abriu o portal para o abismo. Nesse momento, a sensação de segurança celeste se desfez. A fronteira entre luz e escuridão revelava que a coragem e a fé, embora poderosas, teriam de ser testadas contra medos ancestrais. Capítulo 2. A travessia ao abismo. O portal se fechou atrás de Uriel com um estrondo surdo, como se o próprio éter tivesse sussurrado um adeus. À sua frente, estendia-se um vale de trevas pulsantes, onde ecos longínquos lembravam lamentos antigos. Nenhuma luz natural penetrava ali, apenas o brilho frágil dos selos que Uriel trazia, cada um emanando um espectro diverso de luz. Rubra, âmbar, prateada, esmeralda, safira e violeta. Enquanto avançava, o chão parecia vivo, trepidando como pele esticada sob tensão. As paredes rochosas pingavam um líquido escuro, lembrando civilizações perdidas. De vez em quando, Uriel ouvia o estertor de algo colossal. Um gigante estendido, contorcendo-se em agonia. Aquele era o primeiro encontro real com um Nefilim residual, condenado a agonizar eternamente até ser completamente selado. Ao chegar ao primeiro grupo de prisioneiros, Uriel recitou o Cântico de Contenção, uma invocação em língua antiga que reverberou como trovão abafado. Com um movimento firme, aplicou o selo âmbar na fronte de uma criatura que tentou erguer-se, olhos injetados de fúria. Num instante, correntes de luz envolveram aquele ser, arrancando-lhe a força, até que apenas um sussurro permaneceu. Contudo, cada selo aplicado cobrava seu preço. Uriel sentia o peso daquilo em sua própria essência. Uma leve sombra avançava em seu peito, despertando dúvidas sobre a autoridade de usar poder divino para aprisionar corações criados à imagem de Deus. Era como se cada lacre do abismo trouxesse uma pitada de desolação para dentro dele. No segundo selo, a resistência aumentou. Os Nefilim restantes perceberam um adversário solitário, e um rugido coletivo abalou o chão. Rocha se partiu, e decepando destroços, um titã corrompido investiu contra Uriel. O ar tremia de energia obscura, enquanto Uriel brandia o selo de esmeralda, traçando runas no ar. A luta não foi apenas física, mas espiritual. Cada cor de selo teve de confrontar uma emoção ancestral: raiva, desespero, inveja, orgulho e remorso. Quando o último selo foi aplicado, Uriel caiu de joelhos. O abismo ficou em silêncio absoluto. Mas ali, envolto por 6 selos, ele percebeu que não voltaria ao mesmo. A pureza original fora abalada pela sombra que flutuava no âmago de sua auréola. Ainda assim, sua vontade permaneceu inquebrável. Ele cumprira a missão, mas pagaria um preço invisível. Capítulo 3. O silêncio do guardião. Ao emergir do abismo,
Uriel sentiu o impacto do ar celestial como um sopro frio. As portas etéreas se abriram para um céu estéril de expectativas. Miguel e Rafael aguardavam em postura reverente, mas havia algo diferente. Nos olhos de Uriel, um brilho contido mesclava compaixão e melancolia. Ele fora mudado. Nos segundos que se seguiram, ele ofereceu um único aceno aos companheiros e se afastou em marcha decidida. Não houve festim de aclamação, nem cânticos em sua honra. Aqueles cânticos haviam sido substituídos pelo silêncio. Uriel não abriu seus lábios para relatar os horrores enfrentados, como se um pacto de sigilo se houvesse selado entre ele e as trevas seladas. Em vez dos salmos tradicionais, os escribas celestes receberam apenas um pergaminho mínimo, contendo instruções emendadas. Não mencione Uriel, ele cumpriu o propósito. Registro selado. Assim, referências ao arcanjo guardião foram reduzidas a notas de rodapé, desaparecendo gradualmente dos cânones. A escolha do céu fora deliberada. Preservar a pureza da hierarquia divina, impedindo que o medo e a dúvida enraizassem nos corações angelicais. Com o tempo, porém, começaram a surgir lendas sobre um anjo esquecido, protetor silencioso dos portais dimensionais, um ser cuja face jamais aparecia nas celebrações celestiais. Alguns raros místicos que afirmam ter vislumbres do mundo espiritual ecoam seu nome em cânticos sussurrados, lembrando que existiu alguém capaz de confrontar a própria escuridão por amor à ordem cósmica. Mas a transformação de Uriel não se restringiu ao esquecimento pelos outros. Também se manifestou em sua essência. Sua aura agora era matizada por um sutil tom cinza, quase imperceptível. Quando utilizava seus dons de clarividência, via fragmentos de tentação, imagens de glória fácil, poder sem responsabilidade. Era como se o próprio abismo residisse internamente, recordando-lhe constantemente o custo da sua lealdade. Assim, Uriel adotou um caminho solitário. Em vez de trilhar as rotas comuns do céu, ele passou a vigiar fronteiras menos celebradas, brechas dimensionais e sequências temporais vulneráveis. Ninguém via suas aparições, mas em crises onde o equilíbrio se aproximava do colapso, desenhos de luz em forma de 6 runas cintilavam no horizonte, sinalizando sua intervenção discreta. A história de Uriel nos lembra que cumprir um propósito divino às vezes exige enfrentar não apenas inimigos externos, mas também as sombras internas que surgem quando utilizamos poder em nome do bem. Ele atravessou o abismo proibido, selou seres que ameaçavam a ordem celestial e, em troca, foi banido da memória oficial do céu. Seu sacrifício silencioso revela o paradoxo da justiça. Para proteger uma comunidade, o guardião pode ser forçado a caminhar sozinho. Ao refletirmos sobre essa jornada, podemos extrair 3 lições principais. Coragem consciente. Uriel mostrou que a bravura verdadeira não é ausência de medo, mas ação consciente apesar dele. Peso da responsabilidade. Cada ato moral pode implicar consequências profundas para quem o realiza. Valor do silêncio. Nem todo ato de heroísmo é celebrado. Às vezes, o bem acontece longe dos holofotes. Se você se sentiu tocado pela história de Uriel, inscreva-se no canal e deixe nos comentários como a figura do guardião silencioso ressoa em suas próprias escolhas de vida. No próximo vídeo, exploraremos outras missões ocultas de anjos menos conhecidos e discutiremos como essas narrativas inspiram nosso entendimento sobre dever e sacrifício. Até lá, mantenha a chama da curiosidade acesa.